boa tarde. Estou um pouquinho nervosa, então se eu errar, se eu esquecer, eu estou com a minha colinha aqui, então não é que eu sou viciada no celular, é só para eu realmente não esquecer de nada. Bom, ele já me apresentou, só falando um pouquinho aqui do meu background. Eu comecei a trabalhar com TI desde os 16 anos, então comecei no suporte, área de infraestrutura, comecei a trabalhar com banco de dados e aí a paixão por dados ela só aumentou. Hoje eu coordeno um time de dados, né? Faz bastante sentido. E me descobri aí nessa jornada de gostar de pessoas, o que é algo muito engraçado, porque a minha vida inteira eu sempre falei que eu trabalhava com TI porque assim, eu não queria lidar com gente. Então, assim, aí você entra na área, você começa a trabalhar, você entende que tudo gira em torno de pessoas, né? O planeta Terra, ele é feito de seres humanos, então tudo gira em torno disso. E sobre o que eu vou falar para vocês hoje, né? Quando a gente fala de lideranças de times técnicos, tem muita expectativa em relação à performance desse time, né? Então, em relação à entrega, qualidade, né? Tudo que está envolvido em relação ao que o time faz. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é alta performance, o que eu acredito que seja alta performance. Eu entendo que a singularidade, conhecer cada um que está com você é uma chave para que você tenha um time performático. Falar um pouquinho de diversidade, listar alguns princípios para que você consiga ter o engajamento. E aí o final ele é bem específico, mas para quem já lidera é como lidar com conflitos. Então, o que é alta performance, né? Peguei aqui algumas definições aleatórias na internet, vou ler aqui para vocês. Alta performance é atingir todo o seu potencial e poder desfrutar de tudo que as suas habilidades possam proporcionar. Pessoas de alta performance são aquelas altamente motivadas que estão dispostas a melhorar constantemente e buscar os objetivos mais ousados. Equipes de alta performance são aquelas que possuem elevada competência e comprometimento com as suas atividades com a empresa. E o que eu, Suzane, acredito sobre isso, né? Que um time de alta performance é aquele que acredita no que faz com qualidade e se sente motivado a fazer mais e melhor. E uma pessoa que apresenta alta performance é a que busca ser a melhor versão de si mesma todos os dias. Ou seja, né? Quando você líder ou quando você liderado sabe o que você faz, por que você faz, acredita naquilo, a consequência é um trabalho de qualidade e você se sente motivado a fazer melhor e naturalmente você também busca ser melhor para conseguir fazer com muito mais qualidade ou menos tempo ou qualquer outra métrica aí parecida. Então, falando de liderança, né? Como líder, né? Qual que é o papel do líder nesse processo, né? Faz parte do que fazemos, né? Faz parte do papel do líder levar para o time clareza, assertividade de objetivos, dar propósito, dar sentido para aquilo que as pessoas estão fazendo, né? Porque não adianta só eu saber o que eu tenho que fazer, eu preciso saber por que eu faço o que eu faço. Acho que a pergunta, por que eu faço o que eu faço, ela tem que ser constante na nossa cabeça, na vida como um todo. E no dia a dia de trabalho isso não pode ser diferente. E também é papel do líder, né, incentivar os seus liderados a serem melhores, né? E aí vem a pergunta, né, como fazer isso, né? Porque todo mundo quer um time que entregue, um time que cumpre prazo, um time que não deixa legado, um time que não deixa dívida técnica, um time que não deixa nenhuma brecha exposta. Parece meio utópico, né? E romântico às vezes. Mas não é bem assim. Acho que, para mim, o essencial como líder e como liderada também, você precisa saber quem está com você. Você precisa conhecer quem está andando junto com você, do seu lado. E para mim, é muito, assim, é muito claro, é muito, às vezes, até meio óbvio, porque isso é algo meio que interno, que cada pessoa, ela é diferente. Então, você entender na singularidade das pessoas, quem elas são, o que elas gostam, entender que cada indivíduo é único,
faz muito sentido. E como líder te ajuda você traçar estratégias para tirar o melhor desempenho daquela pessoa, fazer aquela pessoa ou aquele time ser melhor ou fazer mais. Isso para mim não tem como fugir. E quando eu comecei a liderar, para mim foi tudo muito novo, eu não sabia como fazer nada, enfim. Depois eu descobri que metade das coisas que eu faço hoje eu já fazia antes, mas até então ninguém nunca tinha me falado. E para mim o meu maior desafio foi, eu precisei, apesar de já conhecer as pessoas que trabalham comigo hoje, já trabalhava com elas, mas eu precisei perceber que eu precisava conhecer mais a fundo, porque é diferente você lidar com alguém quando essa pessoa é seu par, e depois quando você lida num grau hierárquico acima ou abaixo dela. Tem diferença, porque você tem responsabilidades diferentes, né, com essas pessoas. Então, para mim, isso foi algo surpreendente e até muito natural, porque de forma muito implícita eu já buscava isso de alguma forma, né. E uma coisa muito importante também é que quando você conhece as singularidades ali, as características das pessoas que estão com você, você consegue motivar aquela pessoa a ser melhor, né? Porque se você consegue mapear quais são as qualidades e quais são os pontos a desenvolver, é mais fácil para você extrair o melhor daquela pessoa ao longo do tempo e de uma forma muito natural, muito fluida, sem ter que forçar nada. Né? E aqui eu trago algumas sugestões, talvez, para você conhecer melhor quem está aí trabalhando junto com você. A primeira delas é a observação. Então, é o processo mais natural. Então, você convive com a pessoa, você começa a observar como que ela reage, quais são os comentários que ela faz, quais são as expressões que a pessoa tem, o que deixa feliz, o que deixa meio triste. Então, o processo de observação, quando você está numa posição de liderança, é extremamente importante, porque você começa a perceber que tudo que você fala reverbera. Então, as pessoas começam a te escutar. Então, você tem que ser extremamente assertivo na hora de falar alguma coisa. Então, a observação ela é importante e você acaba conhecendo bastante as pessoas por observá-las. E aí uma técnica que eu particularmente uso bastante, que é o one-on-one. O que é o one-on-one? São reuniões periódicas, cada líder escolhe mais ou menos como faz. Eu gosto de fazer uma vez por mês, tem líder que faz quinzenal, que é o momento onde você escuta o seu liderado. Então, idealmente, 80% do tempo, o seu liderado, do tempo da reunião, o seu liderado ele vai gastar falando, ou seja, é um momento onde vocês falam de carreira, um momento onde você fala para o seu líder ou o seu liderado fala para você quais são as expectativas, o que ele quer, o que na empresa deixa essa pessoa motivada, desmotivada. E é nesse momento, onde você está num papel mais passivo do que ativo, que você começa a escutar, entender. Então, eu tenho aqui um dev que quer migrar para a área de SEC. Eu tenho aqui uma pessoa que trabalha com SEC, mas quer ir para a área de processo. Você começa a entender aquilo que a pessoa quer. Você começa a entender também o que deixa aquela pessoa desmotivada, que eu acho que é o que faz talvez mais sentido aí para você conseguir trazer engajamento dessa pessoa para o time. Então, eu considero o one-on-one uma ferramenta ela é meio canivete suíço, ela serve para muitas coisas, mas no processo de conhecer as particularidades da pessoa, eu acho muito importante. Feedback 360 também é muito importante, porque é o momento onde você dá oficialmente o feedback sobre a performance da pessoa e o mais importante, você recebe também o feedback de onde você pode melhorar. Porque quando o seu liderado, ele fala para você aquilo que você precisa fazer melhor, você começa a entender também quais são as necessidades daquela pessoa. Então, eu, particularmente, quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe que eu amo feedback, então eu amo dar feedback, eu amo receber feedback. Porque eu sou uma pessoa que busco ser melhor, então a opinião das outras pessoas, de certa forma, faz diferença. Óbvio que tem todo um filtro ali e tudo mais, eu faço um filtro do que faz sentido e do que não faz, mas eu gosto muito de escutar e estar disposta a ouvir nesse processo de feedback 360 é muito importante.
E conversas informais. Então, às vezes, num café, você vai almoçar com a pessoa, um happy hour. Ali você tem uma visão mais descontraída das pessoas. Você também, se for um bom observador, uma boa observadora, você consegue extrair bastante coisa da personalidade do seu time. Aqui eu só deixo um adendo, quando a gente fala de conversas informais, para você tomar cuidado para não se tornar um líder invasivo. Às vezes na vontade ali de você aproximar a relação com a pessoa, você acaba se tornando uma pessoa chata e invasiva. Eu acho que tem que tomar bastante cuidado aqui. E a diversidade, né? Onde que a diversidade entra nessa história, né? A diversidade nada mais é do que um conjunto, né, segundo a definição do dicionário, né, a qualidade daquilo que é diverso, é diferente, é variado. É um conjunto variado, é a multiplicidade. E um conjunto de pessoas singulares forma um time diverso. Porque cada um aqui nessa sala tem uma história de vida diferente. Então, cada um aqui tem uma opinião provavelmente diferente sobre diversas coisas. Então, a diversidade é algo muito rico quando você fala de times com engajamento, times de alta performance. E a diversidade, né, ela não pode ser só um discurso, né? Ela precisa ser estimulada, discutida, ela precisa ser inserida na cultura da empresa. Por quê? Só porque é bonito, porque está na moda falar de diversidade? Não necessariamente, né? Empresas que têm diversidade de gênero no grupo executivo, elas tendem a ser 21% mais propensas a ter uma rentabilidade acima da média. Para quando a gente fala da diversidade cultural e étnica, né, a margem de desempenho do EBIT, que são os lucros antes de juros e impostos, tendem a ser 33% melhor. Então, não é só porque é bonito falar de diversidade, também traz rentabilidade. E quando você pega um time que tem pessoas de idades diferentes, de culturas diferentes, de gêneros diferentes, seja ele o que a pessoa nasceu ou o que ela se declara, se você pega classes sociais diferentes, a discussão ela é muito mais rica, o ambiente ele fica muito mais criativo e as pessoas tendem a se conectarem mais, porque quando você fala, às vezes o seu colega vai falar uma coisa diferente, você vai começar a dar ouvidos para aquilo também, porque ele não vai falar a mesma coisa que você. Então a discussão ela fica muito mais interessante e com o time conectado, o engajamento ele tende a ser muito mais fácil de você perceber ele, né, nas atividades, qualidades e entrega do time, né? E aqui um lembrete muito importante, né? Que eu gosto muito de falar isso, que todas as nossas singularidades elas devem ser respeitadas, porque, como eu falei, às vezes a gente pode estar enquadrado em diversos grupos classificativos e a gente precisa ser respeitado por isso. E aí, como que você pode estimular a diversidade no seu ambiente de trabalho, né? Seja você líder, seja você liderado. Primeiro, comece a falar do assunto, traz a discussão à tona. Então, comece a falar o quanto é importante, pega esses números que você viu aqui, chega lá no seu trabalho falando, cara, você sabia que isso e aquilo, a nossa empresa ela pode ter mais rentabilidade, mais lucro, etc. Comece a falar do assunto, né? Estuda também, entende por que a diversidade é importante. Se for necessário, sei lá, faz um benchmark, entende por que as empresas que se declaram empresas diversas, por que elas são assim, o que elas fazem de diferente, né? Converse com o RH da sua empresa, às vezes você não vai ter, talvez, né, o poder para fazer muita coisa no âmbito organizacional, mas converse com o seu RH, às vezes o seu RH já está olhando para isso, e talvez você fazer parte disso dentro, sendo parte da área de tecnologia, ajuda bastante. E também seja um agente de transformação cultural no seu núcleo de atuação. Às vezes, como eu falei, você não vai ter ali poderes para mudar a organização inteira, mas você pode começar a mudar ali o papo, a situação dentro da sua área de atuação. Agora que eu já falei sobre diversidade, singularidade, etc., o que faz as pessoas terem engajamento, né? O que é o tal do engajamento? E na minha experiência como líder e também na minha carreira de forma geral, eu consegui perceber que tem algumas coisas que elas são comuns a times que têm
um alto engajamento, um alto nível de entrega, que é o que eu chamei aqui de princípios para engajamento. Primeiro deles, e para mim o mais importante, relação de confiança. Como todo relacionamento, né, um relacionamento saudável, ele é baseado na confiança. Quando você fala de times, isso não é diferente. O ambiente profissional, ele também necessita de confiança, né? Porque um time que confia na liderança, ele tende a acreditar nos objetivos e nos sonhos que aquele líder compartilha, né? E como construir uma relação de confiança com os seus pares, com os seus liderados, com o seu líder? Conhecendo primeiro quem está do seu lado. Não dá para fugir disso, gente. Não dá para você não conhecer quem está ali junto com você. Até porque a gente passa boa parte do trabalho, boa parte do dia trabalhando, seja home office, seja em loco. Então a gente interage muito com as pessoas que estão ali trabalhando com a gente, que são da nossa equipe. Sendo vulnerável também. Como que você pode ser vulnerável e ao mesmo tempo estabelecer uma relação de confiança? Vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, né? Vulnerabilidade é você se mostrar, se expor de verdade, correndo riscos de ser julgado, correndo riscos de as pessoas não te entenderem, mas quando você se mostra vulnerável, a vulnerabilidade ela traz empatia, porque se a outra pessoa se identifica com você, com aquilo que você está expondo, seja uma limitação ou seja uma situação que você passou, essa identificação traz uma conexão que ajuda a desenvolver a confiança. O one-on-one, que eu já acabei de falar também, no outro ponto, é um momento onde você pode deixar claro ali para o seu liderado que é o momento de vocês estabelecerem a relação de confiança. Então, você pode usar esse momento para falar sobre as suas vulnerabilidades, você pode usar esse momento para compartilhar algo que vai trazer empatia e identificação com a pessoa que você está conversando. E um ponto que eu gosto bastante de citar quando eu falo de confiança é que isso é algo que é construído dia após dia. Dificilmente você conhece uma pessoa e começa a confiar nela já nos primeiros 5 minutos. Claro, tem pessoas que transparecem confiança e aí é mais fácil você confiar. Mas isso é um processo que é construído dia após dia. E a confiança, ela é a melhor amiga de um outro princípio, que é a transparência. O que é a transparência, né? É você como líder deixar claro para o seu time objetivos, metas, estratégias. É você dar clareza, dar sentido para as coisas que o seu time faz. Então, é você jogar com as cartas abertas, né? Porque muitas vezes a gente trabalha, dificilmente alguém trabalha em uma organização não governamental, não remunerada. Então, todo mundo trabalha por dinheiro e as empresas não são diferentes. Então, muitas vezes vão ter pedidos, projetos que são top-down. Só que mesmo que seja, se o seu líder, se você como líder deixa claro esses objetivos, fica mais fácil para o time entender, né? E quando tem clareza, tem transparência, o time ele tem ali o direito de pensar, de questionar se acredita naquilo ou não. E com uma relação de confiança pré-estabelecida, o seu liderado não vai ter dificuldade em te questionar e falar, olha, eu não acredito nesse projeto, eu não acredito no que você está me falando. Isso não vai gerar um desgaste, porque vocês já têm uma relação de confiança muito bem estabelecida. E aí, para a transparência, não tem muito o que fazer a não ser transparente. Próximo princípio, ownership. O que é o ownership? É o sentimento de dono, né? É você conseguir demonstrar para aquela pessoa e você entender que o que você faz é parte de algo maior, né? Que as suas atividades diárias, elas contribuem para o sucesso da organização, elas contribuem para o sucesso da entrega de um projeto. E o sentimento de dono não é algo que você executa um script e automaticamente você tem um time que tem ownership. Não é bem assim, né? E na prática, né, o que eu entendo que é o
o ownership, né? O sentimento de dono. É você compartilhar responsabilidade, é você dar transparência, é você fazer as pessoas serem parte daquilo. Então, por mais que muitas vezes tenham, sei lá, tem um objetivo que você precisa entregar, que foi o presidente que decidiu, mas dá, sabe, liberdade para o seu time questionar, dá liberdade para o seu time entender, porque isso vai fazer com que eles comecem a absorver e fomentar neles mesmos ali o sentimento de dor. E para você ter ownership, necessariamente você precisa dar autonomia para o seu time, que é o próximo princípio, né? E eu entendo que a autonomia ela é o ponto de equilíbrio entre o microgerenciamento e a falta de gerenciamento. Ela entra ali no meio dessas duas coisas. E o que é a autonomia, né? A liberdade do time escolher como fazer as coisas. Então, você como líder diz o que fazer e por que fazer, e o time tem a liberdade de escolher o como fazer, quais são os caminhos, quais são as estratégias que como time, né, nós vamos traçar para conseguir alcançar esse objetivo, né? Então, dar autonomia para o time é possibilitar que o time tome as decisões. E tomar decisões implica em responsabilidade, implica em lidar com as consequências das ações que você escolheu tomar, né? E o time precisa enxergar aí, você gestor, você líder, como facilitador e direcionador. Então, quando você tem um time que ele se autodenomina autônomo, o seu papel como líder é direcionar e facilitar, né? Então, vou dar um exemplo. Supondo que a gente precisa construir a gente é um time aqui, a gente precisa construir um foguete. Preciso falar para vocês. Time, a gente precisa construir um foguete que ele vai sair da Terra, ele vai chegar na Lua e ele precisa fazer isso em 50 minutos, por exemplo. Aí vocês vão começar a perguntar, mas ele precisa ser assim, ele precisa ser assado. Eu falo, gente, vocês têm liberdade total para escolher se esse foguete ele vai ser de madeira, se ele vai ser de fibra de carbono, se ele vai ser, sei lá, de papel. Ele só precisa cumprir com esse objetivo. Supondo que vocês tomaram a decisão de fazer com madeira. Aí você vai falar assim para mim, Suzane, eu fui comprar madeira ali, mas só tem uma madeira podre, como que eu posso fazer? O meu papel nesse caso é falar, olha, é direcionar vocês. Vocês escolheram a melhor opção realmente é fazer com madeira? Será que mesmo que a gente escolher a melhor madeireira da cidade, ainda vai ser a melhor opção? Então, o papel do líder é tirar impedimentos, direcionar, relembrar qual é o propósito. Gente, a gente precisa fazer com que esse foguete chegue lá em 50 segundos. Eu acho que madeira vai ficar meio pesado, vocês não acham? Então, o papel do líder aqui é ser facilitador e direcionador. Aí, aqui eu só coloquei meio que um fluxo, né? Conectando os princípios que eu já falei. Então, um time que tem uma relação de confiança estabelecida, tem transparência dos objetivos e do propósito, tem sentimento de dono, a autonomia ela vem aí de uma forma muito natural. E como não perder o tracking das coisas quando você tem um time autônomo que consegue tomar decisões de uma forma muito, muito tranquila, você não tem que se preocupar? Fazendo follow-ups. O que eu chamo de follow-ups, né? Você está ali constantemente com o seu time, entendendo o que está acontecendo, porque afinal de contas você precisa se reportar para alguém também, né? A não ser que você seja talvez o dono da empresa, mas se você for o dono da empresa, muito provavelmente você não vai estar fazendo esse papel que eu estou descrevendo aqui para vocês. E esses follow-ups, eles têm que ser um acompanhamento leve, até porque um time autônomo, ele entende a necessidade do reporte, isso não se torna uma coisa chata, isso não se torna uma coisa pesada. E como que eu particularmente faço isso? Eu utilizo dos benefícios da metodologia ágil, das cerimônias do Scrum, para me ajudar nesse processo. Então, com o meu time, a gente faz uma reunião semanal, que é o que a gente chama de weekly. Nessa reunião semanal é onde a gente passa
por todas as prioridades da semana, a gente faz o refinamento das atividades, a gente tira todas as dúvidas, já tenta ali mapear, identificar algum tipo de bloqueio, algum tipo de impedimento que o time possa estar tendo ali, e a gente já tenta resolver naquele período. Feito isso, eu faço um acompanhamento diário com eles, que é o que a gente chama de daily, né? O que são as dailies? São reuniões diárias de 15 minutos, normalmente em pé, onde cada membro do time fala o que fez no dia anterior, o que vai fazer hoje e quais são os impedimentos. Nesse momento eu consigo ter um detalhamento um pouquinho maior do que cada um está fazendo, consigo identificar ali se tem algum problema acontecendo, se eles estão tendo alguma dificuldade, consigo ser direcionadora e facilitadora quando necessário. Eu acho que o mais importante também é estar sempre disponível e disposta, né, para o seu time. Porque muitas vezes o problema ele vai acontecer depois que já passou a daily, depois que já passou o weekly, e você precisa estar ali naquele papel, né? Por mais que o time seja muito autônomo, todo mundo gosta de saber que tem alguém ali que você pode contar quando algo der errado, né? Então, o líder ele tem que ser como uma espécie de porto seguro para o time. Então, o porto ele tem que estar sempre disponível quando você quiser, né, atracar o seu barco. Então, é importante você como líder dar essa disponibilidade para o seu time. E você como liderado buscar o seu líder quando você precisar de alguma coisa, né? Essa relação ela tem que estar muito bem estabelecida. E o último princípio, e aqui o não menos importante, que é o reconhecimento, né? O que é o reconhecimento nesse caso, né? Todo ser humano ele gosta de ser reconhecido. O reconhecimento ele traz segurança, ele traz uma certeza, às vezes nem sempre bem fundamentada, mas pelo menos para quem está recebendo reconhecimento, a certeza de que você está fazendo algo certo, você está indo na direção certa, você está no caminho certo. E para mim o maior benefício do reconhecimento é que ele funciona como uma espécie de combustível para o engajamento. Então, um time que confia, um time que sabe o que fazer, sabe por que faz, que tem autonomia, que tem sentimento de dono, que está junto com o líder, que reporta, que está engajado, precisa ser reconhecido. Porque senão, na primeira, na segunda coisa que você faz muito bem feita, que você esperaria pelo menos um muito obrigado, você não recebe, nosso nível de engajamento ele vai por água abaixo. Então, todo o trabalho que você está construindo ali no dia a dia para manter a engrenagem rodando, se não tiver o reconhecimento, essa engrenagem em algum momento ela vai travar. Então é muito importante você saber reconhecer as pessoas. E o que é o reconhecimento? Isso é muito particular para cada um. Então volta lá no primeiro ponto que eu falei, você precisa conhecer as pessoas que estão com você para entender dentro das suas possibilidades qual é a melhor forma de aplicar um reconhecimento. Existem pessoas que elas vão ficar super felizes se você der um muito obrigado, outras pessoas elas vão querer a parte delas em dinheiro. Então, você precisa saber como que cada um se sente motivado para poder reconhecer dentro daquilo que você como líder tem possibilidade. E você como liderado de contrapartida, você precisa deixar muito claro, muito explícito o que é que te motiva. Existem pessoas que elas são muito fáceis de fazer uma leitura. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Se você me trouxer, sei lá, um chocolate, eu vou ficar tão feliz que você vai ver na minha cara que parece que eu ganhei $1 milhão. E já tem pessoas, você der um chocolate, a pessoa fala, ai, obrigada, tipo, não vai nem olhar na sua cara. Então, você deixa claro para outra pessoa o que é que te motiva. Se é dinheiro, não tem problema você falar para o seu chefe que um aumento salarial te deixaria muito feliz. Cada um tem as suas prioridades, cada um sabe o que gosta, o que quer, e quanto mais claro isso tiver, mais fácil vai ser para no momento oportuno o seu líder, a sua líder te reconhecer da forma que vai te deixar mais feliz. E qual que é o papel do líder no engajamento, né? Eu acho que eu já falei aí de forma meio implícita o que o líder tem que fazer, mas para mim o mais importante é walk the talk. Se você está falando para o seu time que ele precisa confiar em você, você está falando para o seu time que ele precisa ser transparente, que ele precisa ter senso de dono, que ele precisa ser autônomo, você tem que ser o primeiro, a primeira a ser assim.
Porque, para mim, liderar pelo exemplo é a única forma de liderar. Se você não tem uma relação de confiança pré-estabelecida com o seu chefe, se o seu chefe não é transparente com você e você não busca essa transparência, se você não dá feedback, se você não aceita o feedback que seu chefe te dá, seu time não vai ver isso em você e na hora que você for cobrar, você não vai ter a resposta. Então, para mim, liderar pelo exemplo é a única forma de liderar. E para fechar aqui, acho que lidar com conflitos é algo muito difícil, né? Porque conflito é algo muito genérico. Quando você tem um time engajado, você tem um time ali, que tá estourando a boca do balão, com certeza pode ter, muita certeza que em algum momento vai ter um conflito e você vai ter que saber lidar com isso sem que o engajamento caia, sem que a qualidade do trabalho que vocês fazem diminua. Porque pode ser que dê ruim, né? Às vezes dá, às vezes não dá. Então eu vou deixar algumas dicas, essas são bem pessoais aqui para vocês, né? Não tenho tanto tempo assim de experiência como líder, mas eu já peguei assim umas situações pesadíssimas assim, né? Não vou expor porque aqui eu estou falando para vocês que a primeira dica é não exponham os conflitos, mas eu já passei por situações assim extremas vou citar só um exemplo bem rápido aqui, de ter uma pessoa extremamente desmotivada no meu time, que estava extremamente infeliz com a vida, extremamente infeliz com a empresa, no nível da pessoa entrar na sala e, assim, gritar, xingar, falar palavrão, levantar, achei até que a pessoa ia me bater, tanto do nível de insatisfação que a pessoa estava com a vida. E até hoje eu não sei muito bem como consegui manter o autocontrole e o time não percebeu isso. Então, eu tomar a decisão de não expor o conflito para quem estava abaixo trouxe um clima de leveza muito grande para a equipe. Óbvio que eles percebiam o desvio de comportamento da pessoa, até porque a pessoa não era só deselegante comigo, acabava sendo deselegante com a maioria das pessoas, né? Mas é óbvio que essa pessoa específica viu em mim ali talvez com uma espécie de poder de talvez mudar a situação dela, mas era uma pessoa que não queria ser ajudada, então ficou uma situação muito ruim. E o fato de eu não ter exposto isso para o time, depois que a pessoa acabou saindo, tomou a decisão de sair da empresa, ninguém assim conseguia perceber o que tinha acontecido. Então, não expor os conflitos é algo que para mim é essencial quando você está lidando com um problema. Busque ajuda de pares e superiores, né? Acho que às vezes a gente, quando se enxerga como líder, está ali num papel de liderança, supervisionando, coordenando, gerenciando um time, às vezes a gente tende a achar que a gente tem a responsabilidade de resolver todos os problemas e não necessariamente. Tem muitos problemas, muitos conflitos que você talvez não vai ter, às vezes a experiência, às vezes você não vai ter o poder de lidar com aquilo, então não precisa passar por isso sozinho, né? Acho que uma coisa que é importante falar é sempre fale para os seus pares ou para quem está acima. Evite compartilhar esse tipo de problema com quem está abaixo de você, porque gera uma percepção ruim, mesmo que você tenha até um certo nível de intimidade com a pessoa. Então não tenha medo de buscar ajuda, né? Às vezes você tem ali do seu lado uma pessoa que já está liderando o time, sei lá, 10 anos. Então, muito provavelmente, a pessoa já deve ter passado por uma situação que aquela situação que você está passando, então vai conseguir, às vezes, te dar um direcionamento. Isso aqui, para mim, também é muito essencial, né? Não mude o tratamento com o liderado em meio a conflitos. O que eu quero dizer com isso? Se você não iria negar uma folga para a pessoa se o conflito não existisse, não é porque o conflito existe que agora você vai negar. Então, evita mudar o seu tratamento, o comportamento com aquela pessoa, porque isso só tende a piorar a situação. Só tende, talvez, nesse exemplo que eu dei, se a pessoa está desmotivada, ela vai ficar mais desmotivada. E muitas vezes, gente, a desmotivação da pessoa não está com a empresa, a desmotivação da pessoa não está com você, não está com as atividades que ela realiza. Às vezes a desmotivação é algo interno, é algo... Às vezes a pessoa não queria estar trabalhando com TI, a pessoa queria estar, sei lá, trabalhando com comida, sendo chefe de cozinha, e por, sei lá, escolhas ou infelicidades da vida, a pessoa está ali com você. Então,
não carrega o fardo, sabe, da responsabilidade da mudança de ninguém. Acho que faça ali o máximo que você pode, sabe? Use de todas as ferramentas que a tua empresa te disponibiliza, sabe? Tenta ser o mais humano possível, mas não carrega o fardo da responsabilidade de mudar a vida de ninguém. Assim, cada um tem ali o direito e o peso de fazer as suas próprias escolhas. E eu tive que aprender isso a duras penas, mas aprendi e agora replico aqui para vocês os meus aprendizados. E para finalizar, eu vou deixar uma frase aqui de um autor que escreve bastante sobre liderança, que eu gosto bastante, que é o John Maxwell, que ele fala o seguinte: liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias, trata-se de uma vida que influencia a outra. E eu estou aqui tentando fazer um pouco disso, né? Eu aprendi algumas coisas durante a minha trajetória, liderando pessoas, e o RoadSec me abriu a oportunidade para falar. Estou super nervosa, não tenho muita experiência com falar em público, então para mim está sendo uma quebra de barreira, um desafio. Então, que talvez, mesmo que você não seja um líder, talvez o que eu falei, que se de alguma forma, eu espero que impacte a sua vida, que você sendo líder, se puder, se torne um líder melhor, ou você como liderado, que possa ajudar o seu líder a ser um líder melhor.